1888, no distrito de Whitechapel, Inglaterra, um assassinato desencadeou uma série de homicídios. À medida que padrões semelhantes começaram a aparecer em diferentes becos, o medo rapidamente tomou conta de toda a cidade de Londres. A Scotland Yard iniciou imediatamente uma busca massiva pelo suspeito. Mas o assassino desaparecia todas as vezes, deixando apenas vestígios. E no centro de tudo isso, é a figura não identificada conhecida como Jack, o Estripador. Em 1888, a população de Whitechapel, uma favela no leste de Londres, chegou a quase 80 mil habitantes. As suas hospedarias comuns para acomodá-los, totalizando 233. Todas as noites, mais de 8.500 pessoas esperavam em filas intermináveis por um tamanho de aluguel que custa 4 pence. Aqueles que nem sequer conseguiram isso foram deixados para passar a noite no chão frio de um beco. Naquela época, a taxa de mortalidade infantil em Whitechapel era de 55%. Uma em cada 2 crianças frequentemente morria antes de atingir a idade adulta. Até mesmo sobreviventes, em becos de álcool e violência constantes, tinham que lutar pela sobrevivência todas as noites, enquanto casos semelhantes se acumulavam nos registros policiais. Apesar dos gritos ouvidos todas as noites, era raro encontrar algum vizinho que reagisse. A indiferença aos gritos do vizinho já havia se tornado uma realidade diária, enquanto uma densa fumaça e neblina provenientes da queima de carvão pairavam no ar, cobria constantemente a área de Whitechapel. A fraca iluminação a gás nas ruas à noite apenas restringia ainda mais a visibilidade. Mais de 1.200 profissionais do sexo foram registradas. A maioria tinha que sair aos becos todas as noites para pagar a hospedagem. Naquela época, havia poucas outras opções para sobreviver. Com base em valores cristãos, a era vitoriana enfatizava a modéstia exterior e a pureza moral. Além disso, aqueles que buscavam tais serviços permaneciam fora desses becos. Dentro dessa estrutura, essas mulheres eram socialmente marginalizadas. Em Spitalfields, na fronteira com Whitechapel, existiam assentamentos labirínticos chamados Rockeries. Dezenas de vielas sem saída foram sobrepostas. Assim que um forasteiro entrasse nessas passagens, eles perderam rapidamente o senso de direção e mal conseguiram escapar. De acordo com os registros da Prefeitura de Londres, algumas áreas já haviam sido classificadas como irrepetíveis para rastreamento. Rastrear os movimentos de alguém. Era praticamente impossível encontrar alguém desaparecido nos becos. Em meados da década de 1880, a demolição em grande escala para a construção de ferrovias enviou moradores deslocados para Whitechapel. A população saturada foi ainda mais comprimida. Nesse processo, as patrulhas policiais não conseguiram acompanhar as mudanças. À medida que os pontos cegos além da vigilância aumentavam, o equilíbrio de poder começou a ruir lentamente. Em julho do mesmo ano, protestando contra os baixos salários e os ambientes de trabalho perigosos, mulheres trabalhando na fábrica de fósforos Bow nas proximidades liderou a greve das operárias de fósforos. Enquanto as forças de segurança se concentravam em Bow para reprimir o ataque, começaram a surgir lacunas nas patrulhas de Whitechapel. Essas lacunas de segurança, espalhadas por um terreno complexo, logo se materializaram em eventos reais. Em 31 de agosto, às 3h40 da manhã, o policial Neil, patrulhando o Vauxhall em Whitechapel, encontraram uma mulher caída na estrada, avistada nas proximidades apenas 1 hora antes de ser descoberta. Ela tinha ido ao beco para encontrar os 4 centavos da taxa de hospedagem, apenas para ser morto nesse curto período. Ela era Marianne Scholes, uma mãe de 5 filhos de 43 anos. No local, foram constatados cortes fatais na garganta. A mutilação precisa do corpo foi confirmada. Mesmo em vielas estreitas e habitações densas, não foram encontrados sinais de resistência, e o crime passou despercebido por todos que estavam por perto. Na verdade, pouco antes da chegada do policial Neil, até 2 pessoas passando a poucos metros de distância, não percebi que era um corpo humano. Isso significava que, em cerca de 1 hora, o assassino completou todo o processo: aproximação, ataque e fuga. Mais tarde, o Dr. Kishaw, que realizou a autópsia, registrou-se que os cortes foram feitos deliberadamente com uma única ferramenta. Mesmo depois de a polícia ter isolado a área, não foram encontrados vestígios na área circundante. A polícia estava tratando o caso como isolado. Mas 8 dias depois, o mesmo método de crime reapareceu, marcando um novo ponto de virada. Por volta das 6h da manhã do dia 8 de setembro, no quintal do número 29 da rua Ambury, o corpo de Annie Chapman, de 47 anos, foi encontrado, morando em pensões após o divórcio. Logo no início do incidente, ao seu senhorio, ela disse que não tinha os 4 pence e saiu em direção ao beco. Encontrada assassinada poucas horas depois, seu corpo apresentava cortes na garganta e graves danos abdominais. No local do crime, algumas partes do corpo estavam faltando, e 2 moedas e fragmentos de papel estavam aos pés. Embora os investigadores tenham considerado esses objetos como pertences de Chapman, se eles foram deixados cair durante o crime ou intencionalmente colocados, permaneceram sem confirmação. Por meio desse caso, surgiram pela primeira vez as condições específicas do crime. O Dr. George
George Baxter Fritz, que realizou a autópsia, estimou a arma do crime com base em a remoção de partes específicas e habilidade anatômica, utilizando uma faca afiada com pelo menos 15 a 20 cm de comprimento. Os sinais de remoção seletiva em um curto período de tempo tornou difícil considerar um crime acidental. Assim sendo, cirurgiões ou estudantes de medicina em Londres e os açougueiros começaram a ser citados com categorias de prováveis suspeitos. Em vez de destruição caótica, apenas direção precisa e padrões de mutilação permaneceram no local. Isto em comparação com os assassinatos ocorridos na mesma época, como em Elizabeth Smith. Os ataques aleatórios no caso de Martha Taveron mostrou um padrão claramente diferente. Com o tempo, a polícia passou a concentrar-se em grupos com habilidades específicas, incluir médicos e açougueiros na lista de suspeitos. Essa investigação logo se espalhou pela sociedade através da mídia. No início de setembro, através de jornais londrinos, os assassinatos em série de Whitechapel foram noticiados de forma competitiva. À medida que rumores não confirmados e segredos de investigação vazavam, surgiram tensões entre a polícia e a imprensa em relação ao controle da informação. Em última análise, esses eventos foram além de simples crimes violentos, mergulhando toda Londres em um estado de terror. Em 27 de setembro, uma carta escrita com tinta vermelha chegou à Agência Central de Notícias. A carta, com carimbo postal de 25 de setembro, começou com uma zombaria flagrante dos investigadores, terminando com a assinatura, atenciosamente, Jack, o Estripador. Na época, a polícia descartou o caso como uma brincadeira ou uma imitação. Não o considera uma pista séria para a investigação. No entanto, nas primeiras horas de 30 de setembro, 3 dias depois, 2 assassinatos consecutivos ocorreram em Londres na mesma noite, mergulhando a cidade num caos incontrolável. As 00H35, Israel Schwartz, que estava passando perto da rua Berner naquele momento, testemunhou que viu uma mulher sendo empurrada violentamente por um homem. Aproximadamente 25 minutos depois, à 1 da manhã, Eugene Schultz, um administrador de clubes da região, estava dirigindo seu carrinho para o pátio de Dutfield, quando ele descobriu o corpo de Elizabeth Street, de 45 anos. Mudar-se entre hospedarias comuns para sobreviver. Ela segurava um pacote de doces na mão esquerda e flores na outra ao serem descobertas. Essas circunstâncias foram citadas como uma possibilidade. E ela havia estado em contato com alguém pouco antes de sua morte. A causa da morte foi um corte na garganta. Mas, diferentemente dos casos anteriores, nenhuma outra mutilação foi encontrada. A polícia sugeriu que o crime foi interrompido por fatores externos, supondo que o assassino tenha se deslocado para uma área próxima logo após ser perturbado. Apenas 40 minutos após o choque inicial, outro corpo foi descoberto. À 1h35 da manhã, na entrada da Praça Mitre, Joseph Lawende, avistei um homem conversando com Catherine Dawes. O homem foi descrito como tendo cerca de 30 anos e bigode castanho. Esse avistamento tornou-se o ponto de referência para os eventos subsequentes. Apenas 10 minutos depois, às 1h45 da manhã, quando o policial Watkins patrulhou a mesma área novamente, o corpo de Dawes foi encontrado. Com o aumento da ansiedade social devido aos assassinatos em série, os intervalos de patrulha foram reduzidos para 10 minutos. Estima-se que o crime tenha sido cometido em um intervalo extremamente curto de cerca de 10 minutos. Junto com um corte na garganta, a cena revelou a remoção de órgãos específicos, mutilação facial e incisões na orelha. Dado que tal mutilação ocorreu em um curto período de tempo, alguns membros da equipe médica sugeriram um certo nível de proficiência. Quanto a se isso poderia ser considerado conhecimento especializado em anatomia, as opiniões permaneceram divididas, devido ao denso nevoeiro e à complexa configuração urbana. Os crimes e movimentos prosseguiram sem serem facilmente descobertos. Enquanto isso, os casos Street e Dawes. Os casos foram tratados pela Polícia Metropolitana e pela Polícia da Cidade de Londres, pertencentes a diferentes jurisdições administrativas, que causou atrasos na troca mútua de informações entre eles. Como resultado, os investigadores não conseguiram estabelecer uma ligação imediata entre os dois casos, demonstrando confusão em sua resposta inicial. Às 2h55 da manhã do dia 30 de setembro, no chão da entrada de um prédio na rua Goston, um pedaço de avental manchado de sangue foi encontrado. Esta era uma parte do avental de Catherine Dawes, que foi assassinada, e uma frase escrita diz permanecia na parede logo acima: "Os judeus são homens que não serão culpados de nada." Os investigadores no local sugeriram preservar a caligrafia e texto através de fotografia antes do amanhecer. No entanto, o comissário Charles Warren, da Polícia Metropolitana, afirmou que recusaram temendo tumultos antissemitas e o agravamento da opinião pública, mesmo antes do amanhecer, e ordenou que a frase na parede fosse apagada imediatamente. Com essa decisão, a mensagem direta deixada pelo assassino desapareceu para sempre, e as principais provas para esclarecer o caso, coisas como caligrafia com giz ou pressão, não podiam mais ser analisadas. Em última análise, apenas frases incompletas foram reconstruídas, com base nas memórias das testemunhas registradas nos arquivos da polícia. Em 1º de outubro, um cartão postal com o apelido do assassino. Recebemos uma assinatura assinada Salsi Jack, que significa atrevida e ousada. O registro mencionou diretamente o evento do outubro do dia anterior, contendo conteúdo que zumbava do processo de investigação, e confirmou-se que a caligrafia correspondia à da carta prezado-chefe. A Polícia Metropolitana divulgou a caligrafia de ambas as cartas, e distribuíram 80.000 panfletos por toda Londres, em busca de dicas. No entanto, isso resultou em mais de 1.000 cartas anônimas.
inundando as autoridades investigativas em poucos dias, enquanto imitações e notícias falsas se misturavam. Isso gerou caos, dificultando até mesmo a identificação de pistas válidas. Por fim, a equipe de investigação ficou sobrecarregada, separando a verdade de inúmeras denúncias anônimas, consumindo recursos e tempo limitados. Em 3 de outubro, enquanto cópias das cartas eram afixadas nas estações de Uitachapéu, o público se deparou oficialmente com o nome Jack, o Estripador. Jornais londrinos, com impressão de mais de 1 milhão de exemplares por dia, expôs repetidamente o nome, espalhando o medo. À medida que detalhes não confirmados também se espalham, o caso cresceu como uma enorme lenda urbana. Em meio a tanta ansiedade social e caos, para sanar a lacuna de segurança, em 6 de outubro, o Comitê de Vigilância de Uitachapéu, liderado por George Luz, foi formado e iniciou patrulhas noturnas. 3 dias após a formação da organização, dentro de um pacote entregue na casa de Luz, uma parte do corpo humano foi descoberta, e a carta anexa continha apenas 3 palavras: do inferno. Na época, as cartas Querido-chefe e Jaque Atrevida tinham credibilidade incerta devido ao envolvimento da mídia e a boatos. No entanto, o órgão foi entregue com a Carta do Inferno. Foi identificado como humano pelo exame do Dr. Thomas Upshaw, em uma correspondência às circunstâncias da peça em falta do corpo de Catherine Dawes. Nunca foi confirmado se era o mesmo. Entre as evidências físicas e as inúmeras cartas com denúncias, tornou-se impossível discernir os verdadeiros vestígios do assassino. E a investigação chegou a um impasse. Em 8 de novembro, o comissário Charles Warren renunciou, levando a uma mudança na liderança, mas na manhã seguinte, em Miller's Court, uma cena mais extrema do que antes foi descoberta. Por volta das 4 horas da manhã, a vizinha Elizabeth Trater ouviu um grito de assassinato. Ela não se moveu da cama. Posteriormente, testemunhando sobre a situação no tribunal, o grito, abafado pela insensibilidade cotidiana, não obteve resposta, e o momento final para intervir na cena desapareceu no silêncio da aurora. Às 10h45 da manhã do dia 9 de novembro, cerca de 6h30 após o incidente em 13 Miller's Court, o assistente do proprietário chegou para cobrar o aluguel atrasado. Não houve resposta vinda de dentro e a porta estava trancada. Ele espiou pela janela e imediatamente chamou a polícia. Mas nos registros oficiais, não restou nenhuma descrição específica do que ele viu através do vidro. Como até mesmo alguns depoimentos policiais foram mantidos em sigilo no tribunal, a cena permaneceu como um avistamento não oficial, e o que aconteceu por trás das portas fechadas do tribunal de Miller permanece um mistério até hoje. O breve relato deixado pelo Dr. Thomas Bond, que realizou a autópsia, foi chocante. O corpo de Mary Jane Kelly, de 25 anos, foi encontrado na cama, muito mais mutilado do que em casos anteriores, a ponto de ficar quase irreconhecível. Investigadores no local confirmou que partes do corpo estavam separadas e desaparecidas, e os órgãos perdidos não foram encontrados em nenhum lugar da sala. O contexto e as condições do caso diferiam dos 4 anteriores. O crime ocorreu em um local fechado, escondido da vista externa, reduzindo o risco de intervenção e eliminando as restrições de tempo. Isso sugeriu que o grau e a gravidade do mesmo crime pode variar dependendo do horário e da ausência de interferências. Acadêmicos apresentaram 2 análises a respeito disso. Uma das perspectivas é que os dados externos se manifestaram à medida que as restrições de tempo desapareceram. Outra interpretação é que mesmo o controle mínimo mantido durante esse período, os crimes em série entraram em colapso total. No entanto, nenhuma das versões foi confirmada por evidências físicas. Por fim, este caso foi registrado como o da vítima final. Dos 5 canônicos, as 5 vítimas principais, oficialmente reconhecido como um dos assassinos em série conhecidos como Jack, o Estripador, o corpo de Kelly foi descoberto apenas 24 horas antes, após o comissário Charles Warren apresentar sua renúncia. Após 9 de novembro, incidentes com o mesmo padrão dos 5 canônicos deixaram de ser registrados. No entanto, as mortes em Uitachapéu não cessaram completamente. Em dezembro do mesmo ano, Rose Millet morreu. E em julho de 1889, Alice McKenzie foi vítima. A polícia excluiu ambos os casos da investigação do Estripador, alegando que as técnicas de corte e os padrões de mutilação diferiam. Contudo, o perigo e a ansiedade permaneceram. As perguntas sobre por que o assassino parou convergiram para 3 possibilidades: a morte do suspeito, sua saída de Londres ou prisão, e o suicídio. Mas essas eram meramente hipóteses especulativas não confirmadas, sem evidências físicas ou consenso definitivo alcançado. No final de novembro de 1888, o Ministério do Interior britânico emitiu uma carta oficial recusando o pagamento da recompensa. Denúncias falsas estavam mergulhando a investigação no caos, e a investigação havia chegado ao seu limite. Experimentos de rastreamento usando os três farejadores Barnaby e Burgo também falharam. Em meio ao complexo labirinto de vielas e vestígios deixados por milhares, identificar o percurso do assassino era praticamente impossível. Em última análise, a única coisa que permaneceu séria foi: o fato era que o padrão de crimes de Jack, o Estripador, havia cessado. Desde então, tentativas por parte das autoridades investigativas, as buscas para capturar Jack, o Estripador, continuaram. Em 1894, um relatório interno escrito pelo comissário adjunto Melville McNaughton, conhecidos como os Memorandos McNaughton, foram identificados 3 suspeitos principais: Montari John Dwight, que desapareceu logo depois;
O último caso foi quando a pessoa foi encontrada morta no Tamisa no final de dezembro. Aaron Kuczynski, um barbeiro judeu que mora em Whitechapel, que chamou a atenção por sua grave doença mental e ódio às mulheres. Michael Ostrov, um médico russo com antecedentes criminais, acredita-se que possua tendências perigosas e conhecimento médico. Os três eram suspeitos por motivos diferentes, mas não existiam provas físicas decisivas ou pistas que os ligassem aos casos. Entretanto, as anotações pessoais do inspetor-chefe Donald Swanson, as chamadas anotações marginais de Swanson, apontavam para Kuczynski, afirmando que uma testemunha judia identificou o assassino, mas se recusou a depor, levando ao fracasso do processo. Isso também não contribuiu em nada para a investigação. Em 13 de fevereiro de 1891, sob um arco ferroviário em Whitechapel, o corpo de Francis Collins foi encontrado com a garganta cortada, fazendo com que a rede investigativa final se movimente mais uma vez. James Sadler, um marinheiro que bebeu com ela pouco antes de seu assassinato, foi preso após ser encontrado perto do local do crime com roupas ensanguentadas. Ele foi identificado como o principal suspeito, mas nenhuma acusação foi formalizada devido à insuficiência de provas. Com esse caso, a Força-Tarefa de Investigação de Homicídios em Série foi oficialmente dissolvida, e o arquivo dos assassinatos de Whitechapel foi fechada pela Scotland Yard, a sede da Polícia Metropolitana. No fim das contas, os nomes revelados na investigação não se conectaram, permanecendo apenas com possibilidades isoladas. Em 2002, tentou-se esclarecer o caso centenário utilizando a ciência moderna. A escritora de romances policiais Patricia Cornwell. O DNA foi extraído dos carimbos das cartas pesado-chefe e iniciou uma análise extensa comparando-as com amostras do artista Walter Sickert. A contaminação das provas resultante da passagem por inúmeras mãos e os limites de preservação dos documentos daquela época eram claros. Os resultados científicos, por sua vez, apenas suscitaram mais controvérsia, e essa tentativa também não conseguiu levar a provas definitivas. Em 2014, o Charlie, uma peça de roupa exterior comprida usada sobre os ombros, chamou a atenção por se presumir que pertencia a Catherine Eddowes. O Sir Edwards, o empresário britânico e detetive amador, comprei o Charlie em um leilão em 2007. E com Jerry Lowlanen, especialista em genética, na Universidade de Liverpool John Moores. O DNA extraído foi comparado com o de descendentes de Aaron Kuczynski. Alegações de que o DNA mitocondrial correspondia sugeriu uma possível descoberta no caso, mas nem sequer foi confirmado se o chá era de fato propriedade de Eddowes. Seguiram-se refutações acadêmicas referentes aos métodos estatísticos e à autenticidade da amostra. Até mesmo a teoria relativa a Aaron Kuczynski, o principal suspeito, é bloqueado pela confiabilidade da testemunha e pela decisão original de não processar. A teoria sobre a montagem de John Druid é meramente circunstancial, baseada na proximidade de sua morte ao fim dos crimes, pois não existem evidências físicas que liguem os dois. Inúmeras hipóteses, incluindo a teoria da conspiração da família real, entram em conflito uns com os outros, cada uma afirmando sua própria lógica, mas as provas definitivas continuam sendo difíceis de obter. Atualmente, em Whitechapel, são realizadas visitas guiadas noturnas relacionadas ao caso com frequência. Os turistas circulam pelos locais onde os crimes ocorreram, reviver os acontecimentos no local. Mesmo agora, 137 anos depois, a identidade do assassino não identificado permanece um mistério. Quem mergulhou Londres no terror? Jack, o Estripador, permanece um mistério sem solução.